Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 18 de maio. Você vai ver nessa edição do Jornal Toda Hora o impasse no conflito entre Israel e Hamas. Os Estados Unidos rejeitaram uma declaração das Nações Unidas. O Brasil está há uma semana com menos de 2.000 mortes na média móvel da Covid-19. E você vai ver também que na Espanha o número de imigrantes que chegam pelo Marrocos dobrou em um ano. Um novo lote do insumo farmacêutico ativo, o IFA, deve chegar ao Brasil até o fim dessa semana, restabelecendo a produção de vacinas. Ontem, durante uma audiência da Comissão Externa da Covid-19, senadores discutiram a dificuldade de importar o insumo. Mesmo com a suspensão da produção, o Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir mais doses de vacinas essa semana. A produção de vacinas está parada no Brasil. É que o envio do insumo farmacêutico ativo, IFA, que vem da China, está atrasado, mas as distribuições continuam. O Ministério da Saúde se organiza para entregar, a partir desta terça-feira, mais 6,4 milhões de doses de vacinas, sendo 4,7 milhões da AstraZeneca, 1 milhão da Coronavac, feita pelo Butantan, e 647 mil doses da Pfizer. Na sexta-feira, o Butantan fez a última entrega com as doses que produziu a partir de 3 mil litros de IFA recebidos da China no fim de abril. Já a Fiocruz entregou 4,7 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde no fim da semana e tem o compromisso de entregar 18 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca até junho. A expectativa é que o IFA chegue ainda esta semana em pelo menos 2 entregas. Para a Fiocruz, com o novo lote do insumo farmacêutico ativo, 12 milhões de doses serão produzidas. Já o IFA para o Instituto Butantan deve chegar entre o dia 25 e 26 deste mês. O novo lote, com 4 mil litros de IFA, será capaz de produzir até 7 milhões de doses de vacina, segundo informou o governador de São Paulo, João Dória. A informação sobre as datas da chegada do IFA foi dada pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Moreira, durante reunião da Comissão Externa da Covid-19 nesta segunda-feira. Com relação à AstraZeneca, que é produzida pelo Instituto Fiocruz, a gente recebeu a confirmação de envio de 2 lotes no dia 21 de maio. Então a gente teria 2 embarques, um confirmado para o dia 21, com chegada aqui no dia 22, e um planejado para dia 28, com chegada aqui para o dia 29. Então a boa notícia é que recebi a confirmação de que esses 2 lotes vão ser embarcados no dia 21 de maio. Então é uma quantidade suficiente para a produção aproximadamente de 18 milhões de doses. Então, o Instituto Butantan, existe uma possibilidade de remessa do IFA do Butantan ainda no mês de maio. Há uma expectativa, uma sinalização para que isso chegue aqui por volta do dia 25, mas ainda pendente de confirmação por parte da China. Durante a reunião, a presidente da Comissão Externa de Relações Exteriores, senadora Cátia Abreu, defendeu a criação de uma comissão para ir até Pequim negociar a compra de vacinas direto com a Sinopharm, estatal chinesa. O uso emergencial deste imunizante foi aprovado pela Organização Mundial da Saúde na semana passada. O embaixador da Rússia no Brasil também participou da Comissão Externa da Covid-19 nesta segunda-feira e exaltou a vacina Sputnik V. O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, defendeu junto ao Ministério da Saúde a aprovação da vacina Sputnik V. Então nós precisamos desatar o nó que é realmente um relatório técnico que a Anvisa está solicitando, que a gente precisa resolver isso muito rapidamente para termos a justificativa da nossa existência aqui como comissão. Na audiência, o secretário do Ministério da Saúde também disse que a Pfizer se comprometeu a antecipar entregas e fechar em 200 milhões de doses até setembro. O primeiro contrato começou a ser entregue em abril desse ano, então recebemos aí 1 milhão de doses no final do mês de abril. Em maio, temos 2,5 milhões de doses, né, são 4 entregas semanais da ordem de 630 mil unidades cada entrega, e junho temos uma perspectiva de receber 12 milhões de doses, isso já confirmado pelo laboratório. A expectativa é que esse primeiro contrato finalize em setembro, então essas 100 milhões de doses a gente recebe em setembro, e a segunda 100 milhões de doses a gente recebe em contrato entre outubro e dezembro, mas já há uma sinalização por parte do laboratório de antecipar a primeira entrega desse segundo contrato para setembro.
O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai prestar depoimento na CPI da Covid hoje de manhã. Os senadores vão questioná-lo sobre a condução da diplomacia brasileira durante a crise sanitária provocada pela Covid-19. Amanhã, a comissão espera ouvir o aguardado depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E sobre a demora no envio do IFA, o insumo farmacêutico ativo, aos países, o embaixador chinês em Brasília, Yang Yanming, disse que essa demora tem ocorrido em razão da grande demanda de outros países. Ele explicou à Comissão de Relações Exteriores da Câmara que a China já exportou vacinas para mais de 100 países e forneceu mais de 300 milhões de doses. Ele ainda criticou países ricos da União Europeia e os Estados Unidos por não fazerem o mesmo. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a vacina da Pfizer-BioNTech, que pode ser conservada no refrigerador por até um mês após ser descongelada. A orientação prévia era de que o período de armazenamento sobre refrigeração dos frascos fechados do imunizante fosse de 5 dias. O frasco descongelado tem de ficar entre 2 e 8 graus Celsius. A EMA espera que a maior flexibilidade no armazenamento e na manipulação da vacina tenha um impacto significativo no planejamento e na logística da vacinação. O laboratório alemão BioNTech, que desenvolveu a vacina com a Pfizer, assegurou que a mudança se baseia em novos dados que confirmam a qualidade do produto durante 31 dias. A alta eficácia da vacina Pfizer contra a Covid tem sido prejudicada pela dificuldade de armazenamento e transporte do imunizante sob condições de extremo frio, ou seja, 70 graus negativos. O laboratório francês Sanofi publicou resultados positivos de um teste sobre a sua candidata à vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a britânica GSK. Os resultados em humanos da fase 2 mostram que a vacina induz a produção de altas concentrações de anticorpos neutralizantes em adultos, em níveis comparáveis aos observados em pessoas que se recuperaram da infecção. Segundo a empresa, o estudo da fase 3 vai começar nas próximas semanas, simultaneamente com a produção da vacina. Os Estados Unidos vão doar mais 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid para outros países. Assim, o total para o exterior subiu para 80 milhões de doses. A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira que vai enviar doses adicionais contra o novo coronavírus para várias nações do mundo. Serão mais de 20 milhões de doses de imunizantes autorizados para uso nos Estados Unidos da Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Isso significa que nas próximas 6 semanas os Estados Unidos vão enviar um total de 80 milhões de doses ao exterior. Esse número representa 20% das vacinas produzidas pelo nosso país até o fim de junho. É uma quantidade maior de vacinas compartilhadas até agora do que por qualquer outra nação. 5 vezes mais do que qualquer outro país. O anúncio ocorre no momento em que aumenta a pressão sobre o governo Biden para usar o grande excedente de imunizantes para ajudar outros países, já que a campanha de vacinação interna conseguiu um avanço significativo. As primeiras 60 milhões de doses serão todas da AstraZeneca, uma vez que a vacina obtém a aprovação das autoridades americanas. A vacina desenvolvida pela farmacêutica anglo-sueca ainda não é usada nos Estados Unidos e parece cada vez mais improvável que seja necessária. Os Estados Unidos se opuseram a uma declaração do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito entre Israel e o Hamas. A informação foi repassada por fontes diplomáticas que confirmaram a terceira rejeição americana em uma semana. O texto, elaborado por China, Tunísia e Noruega, pede o fim da violência e o respeito ao direito internacional humanitário, incluindo a proteção de civis, especialmente crianças. O documento foi apresentado na noite de domingo aos 15 membros do Conselho e no esboço expressa séria preocupação com a crise israelense-palestina e denuncia as possíveis expulsões de famílias palestinas em Jerusalém Oriental, alegando evitar ações unilaterais que aumentam as tensões. Na última semana, o Conselho de Segurança se reuniu com urgência 3 vezes para tratar do conflito, sem chegar a uma posição comum. Ainda nesta segunda, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou o colega americano Joe Biden de apoiar Israel no conflito na faixa de Gaza. Siz kanlı ellerinizle
Você está escrevendo a história com as mãos com sangue. Você nos forçou a dizer isso, porque não podemos mais ficar em silêncio. Çünkü biz bu konularda çok daha fazla duramayız, durmayacağız. O confronto já dura uma semana entre Israel e o Hamas, que controla a faixa de Gaza, e deixou mais de 200 mortos no lado palestino, vítimas dos bombardeios israelenses. Já os grupos armados palestinos, entre eles o Hamas, dispararam cerca de 3.200 projéteis contra Israel desde o início das hostilidades. 10 pessoas perderam a vida entre os israelenses. Temos milhares de alvos de organizações terroristas. Chegaremos às suas casas, esconderijos subterrâneos, depósitos de armas, fábricas. Onde quer que produzam terrorismo, vamos marcar alvos e atacaremos. Em um comunicado, a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos descreveu nesta segunda o movimento islâmico Hamas como uma organização terrorista e invocou o direito de legítima defesa de Israel frente às ações contra este grupo. O Hamas é considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia. Ainda sobre o conflito, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde destacou que a proteção das unidades médicas é fundamental. A Organização Mundial da Saúde se pronunciou nesta segunda-feira pela primeira vez sobre a escalada de violência entre israelenses e palestinos. O confronto já dura uma semana entre Israel e o Hamas, que controla a faixa de Gaza e deixou mais de 200 mortos no lado palestino, vítima dos bombardeios israelenses. Já os grupos armados palestinos, entre eles o Hamas, dispararam mais de 3.150 projéteis contra Israel desde o início das hostilidades. 10 pessoas perderam a vida entre os israelenses. Protection of health workers. A proteção dos profissionais de saúde e das infraestruturas médicas é um imperativo em todas as circunstâncias. É essencial que as normas do direito internacional humanitário sejam totalmente respeitadas. Em particular, os profissionais de saúde e as infraestruturas devem ser sempre protegidos. Apelo aos líderes de todas as partes para garantir o respeito por essas leis humanitárias vitais. A OMS ainda lembrou a tragédia da pandemia de Covid-19, ressaltando que o conflito afetou duramente os testes e a vacinação contra o coronavírus na faixa de Gaza. A Companhia Aérea Nacional dos Emirados Árabes Unidos, Etihad Airlines, suspendeu os voos para Israel. O principal aeroporto de Tel Aviv foi alvo de foguetes de Gaza. A medida ocorre após o principal aeroporto de Tel Aviv ter sido alvo de lançamentos de foguetes a partir da faixa de Gaza. O governo dos Emirados Árabes Unidos normalizou as relações com Israel no ano passado, após a mediação dos Estados Unidos. O Emirado se tornou o terceiro país árabe a retomar os contatos com o Estado hebreu depois do Egito e da Jordânia. Posteriormente, Bahrein, Marrocos e Sudão seguiram o exemplo. A escalada do conflito entre Israel e os palestinos provocou a suspensão dos voos na semana passada por parte de diversas companhias, incluindo KLM, Lufthansa, Aeroflot e empresas americanas. Os grupos armados palestinos, incluindo o braço militar do Hamas, lançaram mais de 3.150 projéteis contra Israel desde o início das hostilidades. Israel retaliou com bombardeios contínuos que já deixaram quase 200 palestinos mortos. Pelo menos 5.000 migrantes chegaram ontem a Ceuta, vindos do Marrocos. A região é controlada pela Espanha. O número de migrantes bateu um novo recorde. Desde a primeira hora do dia, as chegadas eram contínuas a partir de praias marroquinas até o território espanhol localizado no norte da África. O governo da Espanha informou que as pessoas estariam alojadas em galpões na praia do Tarajal, mas que as autoridades analisariam a situação dado um número inédito. Segundo o Ministério do Interior espanhol, entre 1º de janeiro e 15 de maio, 475 migrantes chegaram a Ceuta, mais do que o dobro durante o mesmo período do ano passado. Analistas acreditam que o fenômeno poderia estar relacionado à crise diplomática entre Marrocos e Espanha. Há semanas, as relações entre os países estão tensas devido à presença em território espanhol do líder do movimento de independência do Saara Ocidental. O governo marroquino reagiu com indignação à notícia de que o chefe da Frente Polisário está internado desde meados de abril em um hospital espanhol para ser tratado da Covid-19.
A Frente Polisário, apoiada pela Argélia, luta pela independência do Saara Ocidental há décadas. Uma ex-colônia espanhola controlada em sua maioria pelo Marrocos. Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com a África, o que as torna duas importantes portas de entrada para migrantes irregulares em busca de uma vida melhor. Hoje começam os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em fevereiro. O saque está previsto para o dia 1º de junho. Também recebem hoje a segunda parcela do auxílio quem faz parte do programa Bolsa Família e tem um número de inscrição social UNIS terminado em 1. Hoje o tempo continua seco em algumas regiões do país e no sul pode ter geada. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil. O avanço de uma frente fria do sul para o sudeste do Brasil vai deixar algumas áreas do litoral de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo instáveis nesta terça-feira. A chuva pode vir de maneira fraca nestas áreas a partir da tarde. No Rio de Janeiro, a chuva também acontece de maneira fraca entre a tarde e a noite. O volume de chuva diminui no norte e nordeste do país, mas ainda há risco para temporais no Amapá, em Roraima e no norte do Amazonas. Na faixa leste do Nordeste, a chuva pode vir a qualquer hora entre o litoral do Sergipe, da Paraíba e Natal. Nas demais áreas entre o estado do Pará, o Acre e Maranhão, as pancadas se concentram entre a tarde e a noite. Em Fortaleza, a chuva acontece de forma rápida e passageira nesta terça-feira. Nas outras áreas do Brasil, o tempo seco continua atuando por todo o centro-oeste, na Bahia, em Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nestas regiões, o sol aparece e não chove. Por causa do ar frio, a temperatura diminui e o amanhecer pode ser frio no sul do Brasil. A possibilidade de geada na campanha gaúcha, nas serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina nesta terça-feira. A mínima prevista em Porto Alegre para esta terça-feira é de 10 graus. Faz 13 graus em São Paulo, 24 em São Luís e 22 em Belém. A máxima chega aos 23 em São Paulo. Faz 30 graus em Vitória, 29 em Belém e 29 também em Manaus. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid no Brasil. O país está há uma semana com média abaixo de 2.000 mortes por dia. E você vai ver também que o Reino Unido reduziu as restrições. Museus e outros pontos turísticos voltam a receber turistas. A gente volta já. Estamos de volta às 8h50 no horário de Brasília. Voltamos a falar da pandemia. O balanço da Universidade Johns Hopkins aponta que o mundo todo já tem 163.666.000 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. Já são ao todo 3.391.000 mortes até agora. Pelo 7º dia seguido, a média móvel de mortes no Brasil está abaixo de 2.000 vítimas. O total de óbitos se aproxima de 437 mil. A gente já trouxe aqui a informação de que a Fiocruz disse que deve chegar no sábado os lotes de insumos para a produção de milhões de doses de vacinas da AstraZeneca contra a Covid-19. O Brasil já aplicou mais de 58.714.000 doses das 3 vacinas disponíveis aqui no país contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 39.284.000 brasileiros foram vacinados com a primeira dose. Isso equivale a 18,55% da população. Mais de 19.432.000 brasileiros receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas mais 755.904 doses da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Por falar no estado de São Paulo, começa hoje a vacinação dos cobradores e motoristas de ônibus municipais e intermunicipais contra a Covid. A previsão é de que sejam imunizados 165.000 trabalhadores. A vacinação dos funcionários do transporte público começou na semana passada com a imunização dos colaboradores do metrô e da CPTM com mais de 47 anos de idade. Em todo o estado de São Paulo já foram aplicadas 14 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus, sendo que 5 milhões são da segunda dose.
As exportações brasileiras para a União Europeia registraram o maior patamar dos últimos 7 anos. Segundo o braço do governo federal que trata das questões ligadas ao comércio exterior, o Siscomex, o Brasil exportou 3,5 milhões de dólares para países do bloco europeu em abril. É um aumento de 37% em relação ao mesmo mês de 2020, é o melhor resultado desde 2014. No acumulado de janeiro a abril, foram 10 bilhões e 800 milhões de dólares exportados para os europeus, um resultado superior ao período pré-pandemia. Os números foram impulsionados pelo agronegócio. Especialistas apontam que o bom momento deve impactar no produto interno bruto do país esse ano. O Reino Unido está reduzindo as restrições contra a Covid. Áreas internas de restaurantes, museus e pontos turísticos voltaram a receber visitantes. Jantar em uma área interna de restaurante ou assistir a uma partida de futebol no estádio voltam a ser possibilidades na Inglaterra. Nesta segunda-feira, o país iniciou uma nova etapa de flexibilização do confinamento, apesar do temor do avanço da variante indiana do coronavírus. Com mais de 127 mil mortes pela pandemia, o Reino Unido registrou a melhora considerável da situação sanitária após um rígido confinamento durante o inverno e uma campanha de vacinação em massa. A nova etapa de flexibilização inclui a reabertura de áreas internas de pubs e restaurantes, hotéis, museus, salas de espetáculos e estádios para até 10 mil espectadores. Proibidas durante vários meses, as reuniões em casa voltam a ser autorizadas, mas limitadas a 6 pessoas de 2 residências no máximo. Cinemas, teatros e pontos turísticos também começam a reabrir, mas o avanço da variante indiana, sobretudo no noroeste da Inglaterra, ameaça ofuscar as perspectivas e pode provocar uma alteração na próxima e última etapa do fim do confinamento, prevista para 21 de junho, quando todas as restrições devem ser encerradas. O primeiro-ministro Boris Johnson pediu prudência aos britânicos, mas afirmou que no momento não há motivos para mudar a estratégia. A gente traz agora os dados detalhados de casos e mortes da Covid no Brasil. Em um dia, o Ministério da Saúde confirmou 786 mortes por Covid-19 no Brasil. Esse número elevou o total de vítimas para 436.537. A pasta também registrou mais 29.916 casos em 24 horas. E com isso já são mais de 15.657.000 diagnósticos confirmados no país desde o início da pandemia. A média de mortes permanece abaixo de 2.000 pelo 7º dia seguido. Ficou em 1.901 vítimas. Já a média de novos casos subiu um pouco e está em 63.914 confirmações diárias. No mapa da variação da doença por regiões, podemos ver que somente um estado apresentou tendência de alta nas mortes, Goiás. Em estabilidade estão 8 estados: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe. E 18 unidades da federação aparecem com queda: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Fechado desde outubro do ano passado por causa das restrições contra a Covid, o Parque Disneylândia Paris vai reabrir ao público no dia 17 de junho. Uma boa notícia para quem gosta da fantasia da Disneylândia. A Euro Disney dos arredores de Paris vai reabrir no próximo dia 17 de junho. O parque estava fechado desde o final de outubro de 2020 por causa das restrições para combater a pandemia de Covid-19 na França. De acordo com autoridades, a reabertura do complexo, que inclui o hotel, vai ser acompanhada das medidas de segurança e de saúde. Os ingressos já estão à venda no site do parque, assim como em agências de viagens, e não serão vendidos na bilheteria do parque. O parque não detalhou as condições de lotação que serão aplicadas, mas indicou que todos os visitantes desde pelo menos 6 anos de idade deverão usar máscara. Localizado a cerca de 30 quilômetros da capital francesa, Disneyland Paris é o primeiro destino turístico privado na Europa e emprega 17 mil pessoas.
Essa edição fica por aqui, a gente fica de olho no depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na CPI da Covid. Daqui a pouco tem outras informações com a Patrícia Velenic às 10 da manhã no horário de Brasília. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia.